Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a religião que não é verdadeira, os cultos não sinceros. Na verdade, não agradam e atraem a ira de Deus sobre todo o país que aquele povo religioso está representando como sacerdotes. Vamos procurar entender. Em cada lugar, Deus tem o seu povo, independente de denominação. Não nos fixemos em denominação. Não é a doutrina que agrada a Deus, é a prática. E não adianta você fixar os olhos em denominação. Deus não tem denominação nenhuma. Ele é um Deus de todo o universo. O reino de Deus abrange tudo o que foi criado e é controlado pelo Senhor. E aqui na terra o reino de Deus está dentro de nós, de todo o povo. Deus não tem predileção por denominações. Então, em todo lugar, Deus tem o seu povo. Este povo é colocado por Deus em cada lugar, em cada empresa, em cada escola, em cada bairro, como sal para salgar este ambiente, luz para iluminar este lugar. E as pessoas que estão ali, o povo de Deus é para ser um povo sacerdotal. Onde estiver, vai ser um povo que vai interceder pelo ambiente à sua volta. Um povo que vai interceder. Este é o trabalho principal do povo de Deus. O apóstolo Paulo fala nisso em 1 Timóteo 2. Antes de tudo, irmãos, eu rogo a vocês que usem a prática de orações. Prática de orações. O povo de Deus tem que orar em todo lugar. O apóstolo Paulo também diz: quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Assim Deus nos quer, em todo lugar, orando e trazendo a presença de Deus para aquele lugar. Numa empresa, numa escola, numa faculdade, no seu bairro. Deus tem gente ali que colocou como testemunhos vivos do Senhor ali. Em Petrópolis, Deus tem um povo que é responsável por orar pela cidade, em todo lugar. Deus tem o seu povo, aqueles que são chamados, que fazem parte da família dele e que devem testemunhar do Senhor ali e orar, interceder pela cidade, pelo bairro à sua volta. Deus quer que o seu povo seja um povo sacerdotal, cujo trabalho principal na igreja não é você buscar a bênção de Deus e ir lá assistir nada na igreja. É você ter um compromisso de estar junto com os irmãos, trabalhando como sacerdote, orando, intercedendo, clamando a Deus, entrando na presença de Deus para interceder pelos que estão à sua volta. Isto é o trabalho do sacerdote. Todo cristão deveria ser um sacerdote. Bom, isto é o que Deus quer. Cultos espirituais, agradáveis a Deus, são cultos que são feitos com sinceridade, não para aparência, não para virar palanque, não para ser um show, para ficar com apresentações para as pessoas, mas que haja um ambiente em que cada pessoa que ali esteja buscando o Senhor de todo o seu coração. No caso de cultos não espirituais, carnais, cultos interesseiros, cultos que viram shows de apresentação de pessoas, cultos que são palanques para interesses e política e tudo mais, esses cultos não agradam a Deus e a gente precisa entender isto. Agora eu quero ler o que Deus mandou o seu servo Amós de Judá profetizar em Israel, no Reino do Norte. O Amós foi enviado pelo Senhor para profetizar
E ele teve palavras duras para aquele povo de Israel. E Deus mostrou através do Amós por que eles estavam sendo castigados, porque eles estavam sem se consertar com Deus, e o Senhor disse: eu estou castigando vocês com pestes, pandemia, com inundações, calamidades da natureza. Deixei uma cidade ficar sem água, a outra teve água demais, a outra teve a praga de animais nocivos e enfermidades que se propagaram, para ver se vocês se voltam para mim. Mas como vocês ainda não se voltaram, eu vou continuar a agir dessa maneira. Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eu vou continuar a agir dessa maneira. Agora, no capítulo 5 de Amós, ele diz uma palavra profética: aquele que for prudente guardará silêncio, porque é tempo mau. Versículo 13. Aquele que é prudente, procure entender a situação, guarde silêncio, mas busque o Senhor. O versículo 14. Aborreça o mal e ame o bem. O versículo 15. Essa é a orientação de Deus. Mas como os religiosos costumam ser muito focados naquilo que eles querem, eles não estão propensos a ouvir a voz de Deus. Através do profeta Oséias, Deus falou para esse mesmo povo: pois é, esse meu povo é propenso para o mal. O meu povo, infelizmente, é inclinado para o mal. E aqui em Amós, então, no capítulo 5, o Senhor diz: por causa disto, eu vou mandar a dor, eu vou mandar a calamidade. Em todas as praças haverá pranto. Quando há uma calamidade como em Petrópolis, é o que a gente vê, né? Muito lamento. Em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Versículo 17. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, o arrebatamento. Para quê? Desejais o dia do Senhor? É dia de trevas para vós e não de luz. Eu vejo muito crente falando em arrebatamento, que quando a gente estiver lá, a pessoa não produz fruto nenhum, dá um mau testemunho. E a pessoa acha que vai para lá. Por quê? Porque a doutrina lá em que ele crê, a doutrina da igreja dele, diz que ele vai ser arrebatado. Para mim, ele vai ficar aqui. Pouquíssimos vão ser arrebatados, só aqueles que dão fruto, que estão empenhados com o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor diz: pois é, aquele dia vai ser como se o homem fugisse de um leão e encontrasse o urso, ou entrando numa casa, pondo a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. A pessoa busca um refúgio e o refúgio é destruído. Eu fico imaginando, em Petrópolis até agora morreram mais mulheres do que homens, o dobro de mulheres do que homens. Por quê? A coisa aconteceu à tarde, os homens em grande parte estavam trabalhando fora, algumas mulheres também, mas a maioria das mulheres já estava em casa, e elas se refugiaram da chuva dentro de casa. Aí a chuva levou a casa inteira, por isso morreram mais mulheres. E o Senhor disse: você está pensando no arrebatamento, mas vai ficar. Você está chegando perto da arca, mas não vai entrar, porque não entrou antes. Não é na última hora que vai entrar. Há crentes que estão pensando que vão ter tempo na última hora de se acertarem. E o Senhor diz: não vai haver. Aquele dia vai ser para vocês de trevas e não de luz. Isso Deus enviou o profeta Amós para falar com aquele povo. Aí sempre Deus mostra a verdade. E o Senhor diz: na verdade, eu aborreço os cultos que vocês fazem, as festas e assembleias que vocês fazem. Isso me aborrece, eu não tenho prazer nenhum nisso, isso desperta a minha ira.
não só sobre vocês, mas sobre todo o povo que vocês representam. Você está entendendo, meu irmão? A ira de Deus vem sobre o Brasil por causa do povo de Deus no Brasil. A ira de Deus vem sobre Petrópolis por causa do povo de Deus em Petrópolis. Deus quer o seu povo na sua presença, dando culto verdadeiro. Mas quando o culto é interesseiro, é um show, é um palanque para apresentação, Deus se aborrece. Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei essas melodias. Hoje igrejas viraram um palco para shows e apresentação de cantores e pessoas que lançam músicas e conjuntos que vão se apresentar, ficam doidos para receberem convites para irem se apresentar. Não é isso que Deus está querendo, não. É que o busquem de todo o coração. E aqui, no versículo 24, eu quero concluir com isto. O Senhor diz: na verdade, vocês se consertem, façam correr o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Se consertem, andem com a vida limpa, confessem os pecados, orem uns pelos outros para deixarem os pecados. Mas vocês estão andando de qualquer jeito. Ai daqueles que andam à sua própria maneira, à sua vontade em Sião. E vocês que estão cantando à toa, só para se apresentarem. A ira de Deus vem sobre o país por causa de vocês. O culto fingido, insincero, um culto por interesses, uma religião vazia. Isto não agrada a Deus e atrai a ira dele. Mas como o povo de Deus, entenda isto, como o povo de Deus representa todos que estão à sua volta, a ira de Deus vem sobre todos que estão à volta, por causa do povo de Deus que tem que se consertar. No Brasil, o povo que se chama pelo nome do Senhor tem que se humilhar, se quebrantar, chorar, se derramar diante do Senhor e, principalmente a partir dos líderes, se converter de seus maus caminhos. E isto ainda não está acontecendo. Pense nisto.